Olá, Furuba fãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e o vídeo de hoje é para comentar o primeiro episódio da temporada final de Fruits Basket. Quem não tá sabendo, Fruits Basket voltou agora na temporada de primavera em sua última temporada. A gente ainda não tem o número de episódios que vão ser, mas provavelmente vão ser 24, assim como as outras temporadas, e a gente vai fazer a análise aqui de todos os episódios se vocês colaborarem. Mas antes de começar, eu vou dar um pequeno recado aqui, vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também se inscrever se ainda não são inscritos, e dizer para vocês que nós teremos um pequeno delay nas análises de Fruits Basket, porque ele tá saindo entre segunda e terça-feira, e agora eu não tenho esse tempo para poder gravar. Eu só consigo gravar ele de final de semana, então ele vai acabar saindo entre sexta e domingo. Se porventura ou por um acaso eu conseguir gravá-lo no dia que ele sair, aí ele sai um pouco mais cedo. Mas se não, ele só vai sair por esses dias mesmos, entre segunda e terça-feira. Espero que vocês entendam, né, que está além do meu alcance. Queria muito que ele saísse de final de semana, porque ficaria mais fácil de gravar o vídeo. E além de tudo, gente, não se esqueçam que o vídeo ele precisa ser editado também. Então não é só ele não sai daqui da câmera e vai direto para vocês. A gente também edita para poder trazer um vídeo mais dinâmico e também com os inserts também. Então por isso que demanda tempo. Então a gente não consegue fazer isso nesse tempo hábil. E se ele sai de segunda-feira, infelizmente esse processo só vai acontecer de fim de semana. Então eu espero que vocês compreendam e continuem nos acompanhando aqui com as nossas análises. E o episódio ele se iniciou exatamente no momento em que acabou a outra temporada, que foi quando o Kureno contou para Toru que a maldição dele já não existia mais e que Akito, na realidade, era uma mulher que foi criada como um homem. E a Toru ela ficou extremamente chocada com essa notícia, né? Ela não sabia. Só que assim, o jeito que as coisas fazem parecer ali é que, tipo, já que ela é uma menina que foi criada como um menino, faz jus ao comportamento que ela tem com as pessoas e as coisas não são bem assim. A gente sabe que nada do que ela passou ali foi fácil, mas também não justifica ela ter feito todas as coisas que ela faz, principalmente com as mulheres, e agora a gente vai começar a entender um porquê que ela fazia isso simplesmente com as mulheres. Ela queria todos os homens pra ela e as mulheres ela maltratava de uma forma assim, tipo, horrenda, tanto que ela jogou a Rin da janela, arranhou a cara da Toru, então ela tem um trauma muito grande por causa da própria mãe. Ele explica que a Akito ela é atormentada pela Rin, que é a mãe dela, e que a mãe dela tinha problemas mentais, ela tinha sérios problemas e ficou grávida da Akito. E por isso que ela criou a Akito como homem. E aí ele explica que no momento em que a Rin engravidou, ela nem sabia que estava grávida ainda, ele, o Shigure, o Hattori, eles sentiram essa presença, né? Eles sentiram que Deus estava vindo, porque eles sonharam, todos eles sonharam o mesmo sonho, e Deus estava falando no sonho para eles que ia ao encontro deles. E aí eles foram lá cumprimentar a Rin, foram lá falar com ela, e ele sentia que essa ligação não era natural, mas era assim, era alguma coisa que vinha do sangue, era do amaldiçoado, né, do animal amaldiçoado. Então ele sentia que aquela ligação, que ele nem sabia que a pessoa, tipo, eles nem sabiam que a menina estava para nascer, só que eles já sentiam essa presença, então ele percebeu que essa ligação era estranha porque ela vinha do sangue deles, ela vinha da maldição que tinha neles, e que a maldição conseguia sentir um outro amaldiçoado chegando. E aí ele fala também que como ela tinha esses problemas, quando ela engravidou e teve a menina, ela começou a criá-la como um menino. Acho que pelo fato dela talvez ter entrado em depressão pós-parto, e ela já tinha problemas mentais, como ele mesmo falou, a não ser que ele esteja se referindo a esses problemas mentais à própria depressão que ela desenvolveu depois do parto. Mas ela maltratava muito a menina, acho que pelo fato de ser Deus, né, ter que ser Deus, ela teve uma menina em vez de um menino, então naquela sociedade patriarcal e tudo mais, ela achou que ela deveria criar um homem em vez de uma menina. E isso fez com que a Akito ficasse traumatizada também, porque eu sou uma mulher sendo criada como um homem, eu não posso fazer nada, eu tenho que agir como homem. Somente eles, né, os meninos mais velhos sabiam dessa história, e a Rin, né, que é a mãe e provavelmente as governantas, né, que cuidaram dela desde criança, e ela se sentia muito sufocada, e a Rin sempre maltratou ela, falava que os laços dela eram frágeis, que os laços dela não existiam, que eles não, assim, que aquele amor que ela achava que eles sentiam um pelo outro era proveniente da maldição, não era uma coisa natural. E ela sempre ficou alfinetando ela, maltratando ela, e ela ficava também em cima dos homens. E aí eu sei que mostra uma parte que tal do Akira,
que eu acredito que seja o pai da Akito, falando pra ela que ela deveria ser como ela é, que ela era abençoada, que tipo, não era pra ela ficar meio que com essas coisas na cabeça. E eu acho que é por isso que ela tem uma imagem positiva dos homens e quer protegê-los, e a das mulheres ela maltrata, porque ela, como ela foi maltratada pela mãe a vida inteira, a mãe entrava na mente dela o tempo todo pra falar que ela não era nunca bem-vinda, que ninguém gostava dela, que todo esse sentimento que eles sentiam era só por causa dessa maldição. Então ela acabou criando esse negócio, e por isso que ela maltrata todas as mulheres, porque ela acha que todos os sentimentos que elas criam pelos outros são falsos, assim como o da mãe dela era falso com ela. E ela tentava se agarrar nesse sentimento que ela tinha com as pessoas do Zodíaco, né, com os homens do Zodíaco, achando que era uma maneira dela refutar aquilo que a mãe dela estava falando. Tanto que ela briga com ela vê o Hattori com a mãe dela, ela fica muito brava, vai tirar as mãos da mãe de cima dele, fala que não é pra ela chegar perto dele, porque eles são próximos a elas, eles têm um laço, que eles pertencem a ela e tudo mais. E elas acabam brigando, ela vai em cima da mãe, ela acaba enforcando a mãe dela lá, e se o povo não tira lá de cima, ela ia fazer acontecer uma tragédia ali, né? Porque ela ficou com tanto ódio, com tanto sangue no olho, que ela foi sem pensar. E aí o Kureno, ele fala pra Toru que ele gosta muito da Arisa, mas enquanto ele tiver ele meio que se sente responsável pela Akito, né, por causa da promessa que ele fez. Como a maldição dele foi a primeira que terminou, e ele viu o jeito que ela tava, o jeito que ela era tratada, ele via, assim, como que ela era, e ele se sentiu meio que culpado de abandoná-la. Então ele, por vontade própria, falou que ia ficar ao lado dela até que ele não precisasse mais. E aí ele falou, então, enquanto eu tiver que ficar do lado dessa mulher, eu não vou conseguir ficar com a Arisa, eu sinto muito. E pegou e entregou pra ela o CD e foi embora. E aí a Toru ficou lá, tipo, pasmando, assim, tipo, ela ficou processando toda aquela informação, tentando entender, né? Acho que na mente dela ela fala assim, então é por isso que ela fazia todas aquelas maldades, por isso que ela era daquele jeito, por isso que ela me tratava dessa forma, por isso que ela não confia em ninguém, por isso que ela fica sempre perto dos meninos. Mas eu acho que ela também ficava pensando, mas será que isso justifica o que ela fazia com a gente, né? Será que não era mais fácil ela pedir ajuda? Será que não era mais fácil ela falar com alguém? Porque é muito fácil você descontar nos outros aquilo que fazem com você, mas se você for procurar ajuda, acho que ela tinha medo de também ser traída. Porque assim, no lugar dela, talvez, eu teria mostrado que eu sou diferente, sabe? Eu teria me comportado de uma maneira diferente e tentado mostrar que aqueles sentimentos que todos sentem por mim são verdadeiros. Tentar virar amiga deles, de fato. Mas ela fazia tudo ao contrário, ela descontava sempre nas pessoas, assim, principalmente nas meninas. Ela não podia ver um homem e uma mulher junto porque ela já achava que era alguma coisa... Acho que ela achava que eles de alguma forma estavam traindo o sentimento por ela, assim, por ela ser Deus e ter que ficar todo mundo junto ali, todo mundo unido por aquele laço. E ela achava que se uma pessoa gostasse de outra pessoa, assim, um menino gostasse de uma mulher, ou a mulher gostasse de um menino, ou entre eles mesmo, ela se sentia atraída por causa disso, e por isso que ela fazia tudo que ela fazia. Por que os outros podem ter felicidade, né, podem ser felizes, e ela não? Ela é a única que teria que ser abandonada. E aí eu sei que a Toru, ela fica processando essa informação. A Rin acaba ouvindo toda a história. Ninguém chamou ela pro rolê, só que ela ficou lá, ela acabou chegando lá sem querer e acabou ouvindo toda a história, e ela também fica extremamente chocada com o que ela acabou de ouvir. Tipo, como assim a Akito era uma mulher? Mas eu sei que ela ficou chocada. E aí a Hana-chan aparece com o irmãozinho dela lá, nossa, vim aqui salvar o dia, e pega e leva a Toru pra casa, porque ela sente que a Hana é uma pessoa muito sensitiva, e o irmão dela nem se fala. Então ela acaba sentindo que a Toru, ela tá chorando, que ela tá triste, e vai ao resgate da Toru e acaba levando ela pra casa pra uma festa da camisola, né, pra uma camisola party lá, pra fazer uma festinha com ela, pra ouvir, né, pra tentar fazer ela ficar melhor, pra ouvir o que ela tava pensando. Aí ela leva ela pra casa dela, ouve tudo que ela tava passando. Aí ela fala que ela tava se sentindo muito confusa, porque ela queria muito ajudar a Arisa, né, e o Kureno, porque o Kureno era uma boa pessoa, só que ele não podia ficar com a Arisa, e ela ficou muito chateada com isso, porque a Arisa gosta dele também, e ela não sabia mais o que fazer, porque ela tentou ajudar os dois lados, e sempre que ela precisou de ajuda, todo mundo tava lá pra ajudar, só que ela não consegue ajudar ninguém. E aí a Hana pega e fala, calma, amiga, você fala que todo mundo só pensa nos outros e não pensa em si mesmo, você faz a mesma coisa. Você só consegue pensar na felicidade dos outros e não consegue pensar na sua própria felicidade. Você acaba absorvendo demais
os problemas dos outros, e isso vai ser muito ruim pra você até o momento que você vai conseguir, tipo, você não vai ser mais você vai se perder no sentimento das outras pessoas, e era uma coisa que ela não queria. E aí ela pega e chama a Arissa também pra essa festa do pijama, né? Ela chama festa da camisola. E a Arissa fala que tá tudo bem, que ela já tinha aceitado, que ele não podia ficar com ela, que ela sabia que ele era igualzinho a Toru, que os dois eram bobocas, que os dois eram assim, de ficar se preocupando demais com as outras pessoas do que com os próprios sentimentos, e que ela sempre se apaixona por pessoas assim, e que é por isso que tá tudo bem, porque ela sabe que ele não é uma pessoa ruim, que ele gosta dela, sabe os sentimentos dele por ela, só que ela vai esperar. Ela falou assim, não tem problema, eu espero. E até o irmãozinho da Hannah, esqueci o nome dele, ele fala assim, tem tempo pra tudo, até pro amor, pras amizades, pro amor, então tudo tem seu tempo. Então, se for pra ele ficar com a Arissa, ele vai ficar. Se não for, ele não vai ficar. Mas a gente sabe, né, porque os dois se gostam, é só a gente resolver o problema da Akito, que aí os dois podem ficar juntos, finalmente. Nesse meio termo, a Toru, quando ela tava perdida nos pensamentos dela lá, o cachecol dela voou, e aí o Kyo tava voltando do meio da noite, assim, e ele viu um cachecol no meio da rua, assim, e ficou olhando para aquele cachecol, assim, sabe, pensando, meio que meditando. Ele tava tentando, sei lá, eu acho que ele saiu para passear para poder refrescar a memória e acabou vendo o cachecol da Toru, e ele recolheu o cachecol dela sem saber que era dela, só que ele lembrou, né, que ela tinha comprado um cachecol com um pomponzinho, começou a brincar com ele, e na hora que ele viu aquele cachecol, ele ficou pensando, será que é da Toru? Mas será que ela tá bem? Mas ele simplesmente só foi lá e apanhou aquele cachecol e ficou com aquilo na cabeça. Será que deve ter acontecido uma coisa muito grave pra ela ter esquecido esse negócio no meio da rua, sabe? Ou até, se fosse eu, se eu visse esse negócio que eu conheço, eu ia sair desesperada nos hospitais, perguntando se a pessoa tinha sido atropelada, se ela tinha sofrido algum acidente. Mas ele ficou de boa, gente, simplesmente. E aí, chegando em casa, o Yuki recebeu um telefonema da Hannah, falando que a Hannah ia passar a noite lá, que ela tava fazendo uma festa da camisola, né? E que ela ia ficar com eles, e aí o Yuki falou, beleza, tá bom, né? E aí o Shigure, ouvindo isso, já falou, nossa, mano, ela ficou mais chocada do que eu imaginei que ela ficaria. E aí eu sei que o Yuki tenta fazer um jantar, e aí o Shigure não quer, porque o Yuki não sabe cozinhar, só que o Yuki, ele sabe que aconteceu alguma coisa. Ele fala, será que ela tá bem? Será que aconteceu alguma coisa pra ela simplesmente chamar ela pra passar a noite lá? Ela não é assim, ela não é desse tipo ela não faz esse tipo de coisa. E aí no dia seguinte, quando ela chega, depois de passar a noite com as amigas, ela chega em casa, o Kyo fala que encontrou o cachecol dela caído, aí ela, nossa, meu cachecol, ele, então era seu mesmo, eu lavei, só que não saiu toda a sujeira, tá? E ela, tá bom, obrigada porque você se preocupou em fazer isso. Aí coloca o cachecolzinho no pescoço, fala que nunca mais vai tirar, né, porque o amor da vida dela lavou o cachecol dela. E aí ela ficou muito feliz. E aí o Yuki aparece também, aí ele fala, ele percebe no semblante dela que ela já tá bem melhor, né, que alguma coisa aconteceu, mas que as meninas conseguiram curar a ferida dela, conseguiram pelo menos dar uma atenção, a atenção que ela precisava, porque ela já tava se sentindo melhor. E aí o episódio termina com a Rin chegando na residência dos Somas, né, porque ela ouviu sobre a conversa com a Akito, só que eu acho que ela foi lá tentar meio que perguntar pra alguém, talvez pro Kureno ou pro Hattori, sobre essa história, e acabou sendo pega pela mãe da Akito no meio da noite, né, que falou assim, você veio aqui falar alguma coisa com alguém? Pode deixar que eu te ajudo se você estiver procurando alguém. E aí ficou essa coisa no ar, onde o episódio terminou, e agora a gente precisa saber o que a Rin está procurando, com quem que ela quer conversar, porque agora ela já sabe toda a verdade. Será que ela ia tirar satisfação diretamente com a Akito, ou se ela ia falar com algum dos meninos que rondam ali, ou o Hattori, ou o Kureno mesmo, ou até mesmo talvez o Momiji, não sei. Mas a gente vê que agora eles vão focar bastante nesse relacionamento, porque a gente já conheceu um pouco da história de cada um, e faltava só da Akito, né? A gente não sabia o porquê que ela era tão psicopata. Agora a gente já sabe um pouquinho dessa história, né? Porque a gente sabe que ela foi muito maltratada, e que quando você mexe psicologicamente com uma pessoa, ela pode reagir de diversas maneiras, ou ela pode simplesmente fazer igual a Toru e querer ajudar todo mundo, ou ela simplesmente não confia mais em ninguém e ela quer que todo mundo se exploda igual a Akito, sabe? Ou ela quer abraçar o mundo, ela quer que o mundo gira em torno dela, e aquelas pessoas que ela tem em torno dela, ela quer pra ela não quer deixar elas com ninguém, ela cria um sentimento possessivo com aquelas pessoas, ou ela simplesmente ignora, né, ou ela finge que tá tudo bem e começa a tentar ajudar todo mundo pra disfarçar esses sentimentos. E é isso, agora a gente vai ter que esperar pelo segundo episódio. Espero que tenham gostado dessa análise. Agora falando, gente,
da abertura e fechamento que eu não falei ainda, a abertura ela seguiu a mesma linha de raciocínio assim das outras aberturas, né? O mesmo tom musical também, inclusive. E a gente vê diversas cenas, inclusive alguns spoilers do Momiji, né, que a gente tá acostumado com o Momiji sempre vestindo aquele uniforme de marinheiro lá tal, mas aí você pode ver que o Momiji ele já tá um pouco mais crescidinho na abertura. A Kisa e o Hiro também, eles já cresceram. A gente tem um fechamento com imagens desenhadas pela própria Natsuki, e a gente vê os parzinhos, né, assim, os grupinhos que se formam, assim, né, o Hiro com a Kisa, o Yuki com os meninos do conselho estudantil e com a menina que ele gosta, com a Mati, a Kito com o Shigure, o Ayami com a empregadinha dele lá, que eu esqueci o nome. O Hitsu também mostra as meninas, amiga da Toru. Mostra também o Hattori com a professora da Toru. Então a gente vê assim que, aparentemente, a abertura é como se fosse uma reflexão deles, né? Eles refletindo sobre alguma coisa, e eles ainda estão com um semblante bastante pesado. E no fechamento a gente vê já eles com um semblante muito melhor, um semblante muito mais feliz. E como se tivessem formado parzinhos mesmo, grupinhos específicos, as pessoas que encontraram a felicidade naquele final. E sobre a animação em si, ela continua com a mesma qualidade. Eu não vi assim eu achei esse primeiro episódio muito bonito, e eu espero que ele continue com essa animação até o final, porque a gente sabe que às vezes tem uma quedinha aqui, uma quedinha ali na qualidade, mas assim, num balanço geral, a animação ainda tá muito boa, contando todas as temporadas, e essa daqui continua seguindo o mesmo padrão. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado dessa análise. Desculpa a demora e desculpa os contratempos, mas infelizmente vai ter que ser assim. Espero que vocês compreendam. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like e também seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais, que é onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E segue a gente lá também na twitch.tv/delcosplay, que é onde a gente faz as nossas lives de fim de semana. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!